Atenção, senhores conselheiros, a partir de agora estamos prontos para transmitir a sessão que terá início logo após a vinheta. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Livre a palavra a todos os integrantes deste pleno. De pronto, de início, concedo a palavra no espaço destinado aos registros ao senhor conselheiro vice-presidente José Ney Ascari, que está com a palavra. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, senhor presidente, excelências. Peço a palavra para efetuar muito brevemente 2 registros que considero relevantes para o início dessa sessão. O primeiro deles é para anunciar, informar que o Tribunal de Contas disponibilizou na tarde de ontem já o novo painel do saneamento básico de Santa Catarina dentro do farol TCE no nosso portal. Este novo painel ele foi elaborado com base nos dados do SINISA, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, que é uma estrutura vinculada ao Ministério das Cidades e que substituiu oficialmente o nosso antigo painel, conforme o novo marco legal do saneamento amplamente debatido e conhecido por todos. Este novo painel ele contempla, então, os componentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, basicamente esses 2 itens, e compara a situação atual dos municípios catarinenses e também, evidentemente, do Estado, com as metas nacionais estabelecidas para 2033, que são 99% de cobertura com rede de abastecimento de água, e 90% de cobertura com rede de esgoto e tratamento. Os dados mais recentes indicados neste painel, e aí é importante chamar a atenção em relação a esses números, apontam que aqui em Santa Catarina a população atendida com rede de abastecimento de água apresenta 89,59% de cobertura, ou seja, nós estamos muito próximos da meta, que é de 99%. Já o indicador referente ao atendimento com rede de coletora de esgoto registra apenas 33,97% de cobertura. Entretanto, em relação a esse item de esgotamento sanitário, a nossa equipe do tribunal, depois de um esforço árduo, muita dedicação, com base nos próprios dados disponibilizados pelo SINISA, realizou um cálculo alternativo, considerando aí sim toda a população residente aqui no nosso estado, sem as restrições verificadas no SINISA. E com esta abordagem, repito, efetuada pela nossa equipe técnica, os indicadores estimados para este item de esgotamento sanitário, que há muito tempo, evidentemente, preocupa a toda a sociedade, foram de apenas 29,08% da população atendida. Ou seja, em síntese, nós alcançamos até este momento, em toda a nossa história, cerca de 1/3 da nossa meta. Precisamos fazer em pouco mais de 8 anos, porque o prazo estabelecido é 2033, 2 vezes mais do que fizemos até agora, demonstrando aí o tamanho do desafio que temos pela frente. Eu ressalto que esse novo painel, que foi construído com base nas informações prestadas pelos próprios municípios ao Ministério das Cidades, já está disponível para consulta pública e é indiscutivelmente uma ferramenta de transparência, de planejamento e de acompanhamento importante do avanço do saneamento básico aqui no nosso estado e também, evidentemente, nos municípios catarinenses, já que apresenta números individuais, especialmente frente às metas previstas no novo marco legal de saneamento.
Eu registro, por fim, para finalizar este ponto, que estes números, na minha avaliação, extremamente preocupantes, estão, senhor presidente e excelências, fundamentando uma nova e importante ação deste tribunal, não só de acompanhamento, mas também e principalmente de cobrança dos gestores municipais e estaduais. Um novo processo com este propósito, já foi inclusive autuado pela nossa competente área técnica, e ainda neste ano, possivelmente, nós teremos desdobramentos em relação a esse tema tão caro para a nossa sociedade catarinense. E necessário, senhor presidente, por uma questão de justiça, registrar aqui o trabalho, a dedicação dos servidores do nosso tribunal que estiveram envolvidos na construção desse painel que já está disponibilizado a toda a sociedade. Aí eu cito e registro aqui o trabalho importante do Nilson Zanato, que é o nosso diretor da DIA, o Alessandro Marinho de Albuquerque, que atuou muito fortemente, o Vitor Nunes Monteiro Guedes, o Altair José Hoffman, o José Augusto da Silveira e o Lucas Valente Favareto, e também aos servidores do meu gabinete, o Márcio, que é o chefe de gabinete, e a servidora Cíntia. Esse é o primeiro registro, senhor presidente. A notícia não é muito alvissareira, mas é importante que nós tenhamos noção dos números e possamos, a partir desta realidade, desenvolvermos as ações necessárias para, quem sabe, melhorarmos este cenário. Este é o propósito, evidentemente, do tribunal. O segundo e breve registro, senhor presidente, diz respeito ao ciclo de capacitação que o Tribunal de Contas realiza com gestores municipais. Nesta quarta-feira, acontece a etapa aqui da região de Tubarão, com a participação de muitos gestores aqui da região da Murel, que estão reunidos neste momento na cidade de Braço Norte. Esta é a 8ª etapa de um total de 13 previstas para o ciclo deste ano. Nós estamos na 25ª edição do ciclo de capacitação dos gestores municipais. Nós já tivemos mais de 2.000 participantes nessas etapas, incluídos aí os prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores, enfim, servidores em geral. Trata-se de um evento importantíssimo. Eu considero que é um evento importante tanto para os gestores municipais, que recebem informações, orientações de toda a ordem por parte dos servidores do tribunal que participam, ministrando as palestras. Essas informações auxiliam o gestor na tomada das decisões no dia a dia, mas também é um evento importante, na minha avaliação, para o Tribunal de Contas, que colhe nessas oportunidades, nesses contatos, nessas conversas, sentimentos, subsídios necessários, importantíssimos, para que o próprio tribunal possa definir as suas estratégias de atuação, sempre muito úteis para o aprimoramento do controle externo exercido pelo tribunal, mas tendo como foco o aprimoramento da gestão pública catarinense. Eu lembro que o ciclo tem sequência amanhã, com as etapas de Araranguá, aqui no sul do estado, e na sexta-feira com a etapa da região de Criciúma. E na próxima semana teremos as 3 últimas etapas, Planalto Norte, com sede no município de Mafra, Joinville e Vale do Itajaí, com sede do evento em Navegantes. Eram esses, senhor presidente, excelências, os 2 registros que eu gostaria de formular no início desta sessão, e já peço, na sequência, a compreensão de todos para me ausentar aqui da sessão e poder retomar a minha participação na etapa do ciclo que acontece aqui na região de Tubarão nesta quarta-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro José Ney Ascari, antes, e peço a compreensão para que o senhor possa permanecer mais um minuto, antes que o senhor se ausente, para que esta presidência possa destacar o vosso importante, fundamental trabalho realizado através da relatoria temática do meio ambiente. Todos nós sabemos de como é importante a realização do trabalho preventivo. E o trabalho preventivo, tanto na capacitação, como também na sua atuação através da relatoria temática,
é fundamental, é importante, dentro de um viés do trabalho preventivo. Logicamente, nosso trabalho preventivo também tem uma outra batida, que além dessa da prevenção, mas essa da prevenção é fundamental. Nos dois aspectos. É o ciclo, que se preocupa com a gestão pública, com a governança, e é a relatoria temática, que procura, com ações concretas, encaminhar situações importantes com relação ao meio ambiente. Então, esta presidência quer lhe cumprimentar pela dedicação, pelo trabalho que o senhor vem realizando agora no acompanhamento dos nossos servidores, no contato com os nossos jurisdicionados, com os nossos prefeitos, com líderes, com agentes públicos, mas também, sobretudo, o trabalho realizado na sua relatoria temática, que é um destaque positivo em favor da população de Santa Catarina. Dito isso, indago se há mais manifestações. Em não havendo, quero lhe dizer, conselheiro Joséney Ascari, que nós estamos muitíssimo bem representados e que o senhor se sinta à vontade para acompanhar o trabalho dos nossos colegas, dos servidores desse tribunal, junto às lideranças na administração pública de toda a região sul de nosso estado. Muito obrigado pela participação, pelo empenho, conselheiro Joséney. Muito obrigado, senhor presidente. Eu estendo esse registro de cumprimentos da presidência a todos os servidores valorosos do nosso tribunal, que estão também compreendendo a importância do trabalho das relatorias temáticas, estão muito empenhados, eu faço aqui uma declaração de testemunho, muito empenhados dentro desta nova postura do tribunal, para também contribuírem com muito empenho, né, em todas as ações que estão sendo empreendidas nesses vários setores, né, porque é fundamental a participação, enfim, essa junção de esforços para que o resultado efetivamente possa acontecer. Muito obrigado. Meus cumprimentos. Muito obrigado, conselheiro Joséney Ascari. Com o que, senhores, nós damos continuidade à sessão desta tarde e passando diretamente ao grupo 1, com processos com pedido de sustentação oral, e a palavra inicialmente se encontra com o conselheiro Luiz Roberto Herbes. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Tem vários processos nessa sessão. O primeiro, conforme Vossa Excelência já explicou, tem sustentação oral. É uma denúncia, o processo é o 22/800299906. Trata-se de processo de denúncia acerca de supostas irregularidades relacionadas ao programa Plano 1000, lançado pelo governo do Estado de Santa Catarina e pelo Poder Executivo. Um despacho deste conselheiro resumiram os fatos denunciados. Segue os fatos denunciados. Por decisão singular, este conselheiro decidiu converter o procedimento apuratório preliminar em processo de denúncia. Conhecer da denúncia apenas quanto à possível configuração de promoção pessoal e desvio de finalidade na divulgação do programa Plano 1000. E determinar que a DGE adote providências para apuração dos fatos. Foram realizadas diligências. A DGE, após a manifestação dos interessados, elaborou o relatório no qual sugere converter o processo de denúncia em processo de tomada de conta especial. Por outro lado, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela inviabilidade da conversão do feito em tomada de conta especial e propõe ao Tribunal de Contas decisão definitiva pelo conhecimento do relatório, com as recomendações e determinações pertinentes, inclusive o estabelecimento de estudos visando a possibilidade de fixação de critérios objetivos a nortear a atuação dos jurisdicionados acerca da possibilidade ou não do uso de frases, também desenhos, logomarcas ou slogan, em campanhas publicitárias dos governos, bem como outros temas pertinentes à problemática da publicidade governamental. Senhor presidente, este é o relatório, podemos ver a manifestação do interessado na sustentação oral.
Obrigado, conselheiro Luiz Roberto Rebit. Concedo a palavra ao advogado Nelson Zunino Neto, em causa própria. Seja bem-vindo, doutor Nelson. É uma alegria tê-lo conosco, por gentileza. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, demais conselheiros, representante do Ministério Público. O caso aqui, Excelência, trata de, inicialmente, como objeto principal, publicidade institucional com abuso de poder e desvio de finalidade, segundo o que consta nos autos e principalmente no relatório. Mas é preciso chamar a atenção num gasto que supera hoje, com valores atualizados, supera 5 milhões de reais de dinheiro público, para algumas coisas que vão além da publicidade institucional, que é o fato de se tratar de um ato administrativo, ou de um ato, no sentido lato, de um ato administrativo desprovido de uma previsão orçamentária, desprovido de um processo administrativo que viesse a constituir o chamado Plano 1000. Há, inclusive, menção nos autos de que isso não deixou de ser uma mera denominação. Ora, se nós estamos num Estado democrático de direito, sob as regras da Constituição e da nossa legislação, não pode haver um ato administrativo desprovido de fundamento, de motivação, de origem, de legitimidade, e, no caso do Estado, de previsão orçamentária. E vimos que não foi assim. Inclusive, a própria manifestação do Estado deu conta de que o Plano 1000 não era, na verdade, um programa de Estado, era uma denominação com cunho muito mais propagandístico para fazer referência à distribuição, por meio de outros programas, estes sim previstos em orçamentos, distribuição de recursos em determinados municípios. Então, isso se aproxima muito, com todo respeito, de um engodo, porque, na verdade, não há um programa, há uma apresentação midiática, e, aliás, se gastou muito dinheiro com isso, com propaganda em televisão, e no estado todo, em rádio, em jornais, em eventos envolvendo o Estado inteiro, para algo que o Estado faz rotineiramente, que é aplicar recursos públicos em programas públicos. Estão previstos no orçamento e aos quais todos têm acesso. Todos os municípios podem ser alcançados pelos programas que têm previsão legal e orçamentária, desde que apresentem os seus projetos e respeitem os requisitos legais. Então, o que é que tem de diferente o que havia de diferente no Plano 1000, que pudesse diferenciar os municípios? E onde é que estava essa previsão legal e até orçamentária que faltava? Então, Excelência, me parece que, no caso aqui, há algo muito maior e muito mais importante até para esse tribunal, para o debate desse tribunal, que é o fundamento desses atos. Nós estamos tratando de dinheiro público e não é possível que o Estado possa fazer uso do dinheiro público arbitrariamente. É preciso haver uma legitimidade desses atos. Mas, focando aqui na publicidade institucional, muito bem lembrou a direção técnica aqui, o órgão técnico aqui do tribunal, que há um malferimento ao artigo 37 da Constituição Federal, no que diz respeito aos princípios da publicidade, especialmente, publicidade institucional especificamente, a legalidade até, por conta disso que falamos aqui agora, e da impessoalidade, em razão dessa promoção pessoal a que se visou atingir. Há também dispositivos específicos aqui na Constituição de Santa Catarina que tratam também desse tema e até mais abrangentes, dizendo respeito, por exemplo, ao uso de expressões que possam representar uma promoção pessoal, o que, obviamente, a Constituição veda. Se for um programa
ele precisa estar previsto, mas a publicidade, de qualquer forma, precisa respeitar essas diretrizes. E não há, excelências, com todo respeito, nem toda essa propaganda do Plano 1000, como, infelizmente, tem sido corriqueiro, não só aqui, mas no Brasil inteiro, o uso de verba pública, especialmente nas proximidades dos anos eleitorais, para divulgação de ações que não têm nenhum cunho informativo, educativo ou de orientação social, que é o que diz o artigo 37 da Constituição Federal. E é preciso entender que tem que haver um regramento com relação a isso. Na propaganda, isso está nos autos, o órgão técnico levantou muito bem, tem propaganda lá de pessoas comentando, e gastou-se bastante com isso. Ah, que bonito, vai passar uma estrada aqui, que bom, vão asfaltar. O que tem isso aqui de educativo, de informativo? Gastar dinheiro público na televisão, em jornais, em rádio, para dizer que o governo está trabalhando, que é a obrigação, ou então, como muitos também, que tinha só o banner, Plano 1000, governo do Estado, tal, alguma coisa assim, um slogan. Mas que finalidade é essa? Que respeito ao dinheiro público nós temos aí? Então, entendo que é preciso, sim, enfrentar essa questão. O Ministério Público aqui tem um parecer no sentido contrário, né, pelo que vimos, até entendo e respeito, mas o Ministério Público focou muito na questão do slogan e disse que o tribunal tem alguns precedentes dizendo que não há vedação ou não seria problema essa questão do slogan especificamente, do ponto de vista da promoção pessoal, porque há uma diferença entre a nossa Constituição e a Constituição Federal e tal. Só que os precedentes, mais especificamente mencionados, e isso o Ministério Público lealmente informa isso no seu parecer, são de 2023, e esses atos, ora julgados, são de 2022. Mas, mesmo assim, independente de haver já uma orientação firmada desse tribunal, o respeito às normas constitucionais é algo que não precisa de ter especificamente um precedente, né? Todos sabem que gastar dinheiro para fazer propaganda visando uma campanha eleitoral indiretamente ou fazer uma promoção pessoal é contrário a todos os nossos princípios constitucionais. Então, considerando, e especialmente que o Tribunal de Contas agora, nesse período de 2024 a 2030, tem no seu planejamento estratégico, dentre outras diretrizes, fortalecer a percepção de confiança da população catarinense nesse órgão controlador de contas e também reafirmar-se como um órgão de governança pública, um tribunal da governança catarinense, o que mostra a amplitude e o compromisso desse tribunal com a governança como um todo, e não apenas um órgão fiscalizador. Então, me parece que é um momento importante para abrir esse debate e enfrentar essa questão, excelências, embora saibamos que há interesses, né, de todas as partes aí envolvidos, mas é uma questão muito importante que não pode ser desconsiderada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zunino. Agradecemos a vossa participação e a palavra retorna ao senhor conselheiro Luiz Roberto Herbst, relator da matéria, para indagações e encaminhamentos que entender adequados, e eu mesmo está franqueado aos demais integrantes deste pleno. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar o doutor Nelson Zunino Neto. Não há nenhuma indagação ao mesmo. E podemos, senhor presidente, se não houver demais conselheiros de interesse em fazer questionamento do doutor Nelson, eu vou pedir a retirada de pauta, não só desse processo, como o processo seguinte que eu vou citar após a manifestação dos demais conselheiros, senhor presidente. Que guarda simetria. Perfeito, conselheiro Luiz Roberto. A presidência acolhe o vosso pedido e atende à solicitação nos termos efetuados. O processo que eu vou pedir a retirada de pauta também, senhor presidente, é o processo de representação 2280466673. Ficam, então, ambos retirados de pauta de acordo com a vossa solicitação, conselheiro Luiz Roberto Herbst. A seguir, ainda no grupo 1, a palavra está com a senhora conselheira Sabrina Nunes Iochen. Há um pedido de sustentação oral, cujo procurador declina do pedido. A senhora está com
A palavra é conselheira Sabrina. Obrigada, presidente. É o processo, então, 25.0068.638, Gervaldo Oeste. Considerando, então, a retirada do pedido de sustentação oral, eu vou devolver o processo, então, para a sessão virtual, aguardando também o peticionamento do advogado para que informe, então, o declínio da sustentação oral. Perfeito, conselheira. A presidência encaminha na forma solicitada pela senhora. Nós temos sobre a mesa um pedido de preferência com relação a processo de relatoria do senhor conselheiro Luiz Roberto Rebst. Trata-se do processo de final 409 da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Essa presidência indaga ao senhor conselheiro relator se há a possibilidade, considerando a presença do prefeito Joel Soares e do vice-prefeito Ademir Antônio Silva, para que eles possam posteriormente ser liberados para cumprir com seus afazeres, se o senhor concorda e tem a possibilidade para relatar este processo nesse momento. Sim, senhor presidente, é o final 409, só estou abrindo o voto. Um minutinho, senhor presidente. É o PCR 25.0005.1409. Trata os autos de prestação de contas relativos ao convênio 2021 TR 000121 entre o município de Ilhota, cujo objeto consiste na reconstrução do ginásio de esporte Oswaldo Teixeira de Melo, localizado no município de Ilhota. A documentação foi encaminhada, expedida pela Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil, acompanhados dos respectivos procedimentos administrativos. A DGE, por meio de relatório, sugeriu o encaminhamento à DLC. Em seguida, a DLC para análise de sua competência sendo deferido por despacho deste relator. Em seguida, apontaram os autos subscritos pelo senhor Mário Hildebrand, secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, e pela senhora Reginete Regina Panseri, diretor de Administração e Finanças daquela secretaria. Caminhando o ofício da Prefeitura Municipal de Ilhota, solicitando a devolução do processo para os encaminhamentos administrativos do parcelamento para a quitação do débito, já que houve manifestação da Prefeitura de Ilhota reconhecendo o dano ao erário. Dano ao município, não aos responsáveis. O prefeito municipal de Ilhota, senhor Joel José Soares, protocolou o pedido de parcelamento nesse Tribunal de Contas por meio de ofício, objetivando a devolução do valor total recebido, de forma parcelada em 48 vezes mensais, com base na possibilidade de acordo administrativo e diante da atual situação financeira do município, sendo deferida a sua juntada pelo despacho deste relator. A DLC elaborou o relatório, no qual analisa as questões de mérito da prestação de contas de recursos envolvendo no convênio, constatando que houve alteração substancial do objeto originariamente pactuado no convênio, que previa a reconstrução do ginásio Oswaldo Teixeira de Melo para a construção do novo edifício. Essa foi a alteração, a irregularidade. Com ampliação significativa da área construída de 1.049,32 metros quadrados para 2.994,68 metros quadrados, e consequente majoração do valor da obra de 2.477.000 para 8.744.000 reais. As divergências foram evidenciadas por meio de análise dos projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias e parecer técnico emitido pela Diretoria de Gestão de Riscos da Secretaria de Estado de Proteção Civil. Ressaltou-se que a modificação do projeto não foi formalizada, configurando irregularidade que pode ensejar a restituição de recursos transferidos nos termos do decreto estadual. A DGE, por sua vez,
corroborando com a análise do DLC, também se manifestou favoravelmente ao pedido de parcelamento. O Ministério Público de Contas também se manifestou favorável ao pedido de parcelamento conforme parecer. Eu faço uma ampla discussão, senhor presidente, senhores conselheiros, sobre a matéria, e como quem recebeu o recurso está devolvendo o recurso, o parcelamento pode ser feito pela secretaria, o tribunal acho que não deve nem interferir. Posteriormente, o tribunal pode analisar se foram feitos devolvidos os devidos valores do município à secretaria. Portanto, considerando que é requerimento do município de Ilhota para a devolução do valor repassado pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina por meio de processo 2469/2020, necessária a restituição dos autos à origem para a sua complementação com a cópia de documento que comprove a reparação do dano. No entanto, considerando as peculiaridades do caso, o volume de recursos envolvidos, bem como a faculdade concedida ao relator em decidir para a restituição dos autos à origem, encaminha o processo ao plenário para decisão. E a proposta de decisão da deliberação é a seguinte: determinar a restituição do processo FESPORT 2469/2020 à Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina para sua complementação com cópia de documento que comprove a reparação dos danos nos termos da Instrução Normativa 13/2012 e dar ciência. Proposta, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, colocamos o referido relatório e voto em votação. Como vota o senhor conselheiro Adicélio de Moraes? Com o relator, senhor presidente. Como vota o senhor conselheiro Wilson Vandal? Senhor presidente, eu acompanho o relator e cumprimento o relator pela sua posição e o seu voto. Como vota o senhor conselheiro Kleber Muniz Gavi? Com o relator, presidente. Como vota a senhora conselheira Sabrina Nunes Jochen? Com o relator. A unanimidade dos senhores conselheiros presentes está aprovado relatório e voto do conselheiro Luiz Roberto Herbst. A seguir, senhores, o próximo processo de relatoria do senhor conselheiro Adicélio de Moraes, da Prefeitura Municipal de Navegantes, e aqui há uma proposta de voto inicialmente apresentada para acompanhar a proposta de voto divergente do senhor conselheiro Josenei Ascari. Com a palavra, o conselheiro Adicélio de Moraes. Perfeito, presidente. Esse processo é aquele a que fiz referência na sessão passada, que seria interessante aguardarmos o retorno do conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Perfeito. Eu não especifiquei o adiamento para a sessão seguinte, para a próxima sessão, que é quando ele vai estar de volta, mas o fato é que é interessante que aguardemos ele e, de qualquer forma, também, como há manifestação do conselheiro Josenei Ascari, penso que seja mais um motivo para que adiemos esse processo por mais uma sessão. A presidência acolhe o pedido do conselheiro Adicélio de Moraes e a matéria fica adiada nos moldes requeridos. A seguir, a palavra é do conselheiro Luiz Roberto Herbst. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Processo RLA 18/004-16579. Trata os autos dos resultados de auditoria realizada por esse Tribunal de Contas por meio da Diretoria de Controle de Administração Estadual, conforme plano de fiscalização de 2018 e 2019, no Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, o CIASC. Período de 18 de abril a 31 de maio de 2018. Conforme matriz de planejamento, a auditoria teve como objeto principal analisar questões relacionadas aos aspectos financeiros, notadamente quanto ao faturamento da empresa. Presidente, senhores conselheiros, processo, eu vou fazer no histórico, já que houve uma decisão e anulação, mas no histórico fica bem claro. No dia 9 de julho de 2025, os responsáveis realizaram sustentação oral por intermédio do senhor procurador Dr. Leandro Maciel Ribeiro. O responsável, Ramsés dos Santos Silva, também fez uso da palavra.
A sustentação oral não trouxe elementos novos ao processo. Houve a alegação de que os responsáveis administraram com zelo e profissionalismo a empresa, reiterando-a da situação financeira ruim de anos anteriores. Alegou-se também que o Poder Executivo exercia uma influência muito grande sobre a empresa e que romper com esse ciclo foi difícil. Tais alegações, contudo, não têm força probatória e argumentativa de sanar as irregularidades, cujo apontamento é eminentemente técnico. Lembro também que, apesar do processo já ter sido julgado, ele foi anulado, voltou à fase de julgamento, ou seja, a depender da decisão a que se chegue o plenário, ainda caberá recurso dessa decisão. Esclareço, por fim, que a presente proposta de voto sugere a aplicação de multa no mínimo legal, para as duas irregularidades identificadas. Vou citar as duas irregularidades e depois eu vou passar direto ao voto com ampla discussão sobre a matéria, que deixo de ler porque levaria muito tempo. Primeira irregularidade, nota fiscal com atraso em relação ao serviço. Em primeiro lugar, foi constatada a emissão de notas fiscais com atraso significativo em relação à competência dos serviços prestados, contrariando os prazos estabelecidos nos contratos. Como, por exemplo, destacam-se 3 notas fiscais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, que foram emitidas apenas em janeiro de 2017, totalizando R$ 489 mil. Além do atraso, não houve a devida cobrança da correção monetária e juros de mora, o que comprometeu a administração financeira e orçamentária da companhia. Tal conduta configura infração aos artigos 153 e 154, parágrafo 2º, alineado da Lei Federal 6.404/76. Segunda irregularidade. Serviços prestados e não remunerados. Em segundo lugar, identificou-se a execução de projetos e serviços sem a devida remuneração e, em muitos casos, sem a cobertura contratual. Essa prática foi agravada pelos indícios de interferência do Poder Executivo na gestão da empresa, afetando sua autonomia administrativa e financeira. Os serviços prestados sem faturamento somam-se R$ 8.997.568 no período de 2012 e 2016. E R$ 6.326.144 entre 2017 e 2019. Embora os serviços tenham sido destinados a órgãos da administração estadual, não se pode ignorar os prejuízos operacionais causados ao CIASC, uma vez que a ausência de receita comprometeu investimentos em tecnologia da informação e aumento de despesa de aportes do governo estadual, distorcendo o orçamento público e mascarando o resultado da companhia. Essas duas condutas violam os artigos 15 e 89 da Lei Federal 13.303/2016, bem como o artigo 117, parágrafo 1º, a linha E do 153 e 154, parágrafo 2º, a linha A da Lei 6404/76. A proposta de voto, senhor presidente, senhores conselheiros, vai no seguinte sentido. Embora esse voto já foi feito a leitura já no passado, depois anulado, somente foi feita no voto atual a correção da multa nos patamares dos dias atuais. Então, a proposta de voto. Conhecendo o relatório de auditoria DCE 206/2018, do CIASC, que teve por objeto o exame das regularidades e controle dos procedimentos e funcionamentos daquela entidade no exercício 2017. Aplicar o senhor Ivan César Ranzolin, diretor-presidente, cito à época, 2 multas de R$ 2.293,37, a primeira por permitir a emissão de notas fiscais de faturamento fora do prazo previstos, e a segunda, o mesmo valor, por permitir a execução de projetos e serviços sem a devida remuneração. Ao senhor Dúlio Guerck, vice-presidente administrativo e financeiro, cito à época, também 2 multas nos mesmos valores pelas mesmas irregularidades. Ao senhor Ramsés dos Santos Silva, também a multa no mesmo valor, são 2, pelas mesmas irregularidades. E ao senhor Lindolfo Pisklevski, vice-presidente comercial, cito aqui à época, uma multa também no valor mínimo por permitir a execução de projetos e serviços sem a devida remuneração.
com recomendações ao CIAS, que também é o chefe do Poder Executivo do Estado, e dar ciência. É a proposta, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. A matéria encontra-se em discussão. Senhor presidente. Pois não? Conselheiro Vandal está com a palavra. Foi feita a sustentação oral na semana próxima passada e eu estou analisando, eu solicitaria a vista desse processo com a permissão do relator, se for possível. Pedido concedido, com a concordância e aqui a essência também do conselheiro relator. E o senhor está, então, com o pedido de vista, conselheiro Vandal. A seguir, a palavra continua com o conselheiro Luiz Roberto Rebst para relatar o processo da Prefeitura Municipal de Campos Novos. Senhor presidente, vou abrir o processo aqui de Campos Novos. Já encontrei, são diversos processos aí, demora um pouquinho até eu abrir. Na 738? É o processo 2400608738. Perfeito. Trata os autos de pedido de revisão, com fulcro no artigo 83 da Lei Complementar 202, interposto por Silvio Alexandre Zancanaro, prefeito municipal de Campos Novos, à época dos fatos, por meio do procurador constituído nos autos, em face do acórdão 136/2021 e já transitado em julgados nos autos do processo TCE 1700345424, que contou com a relatoria de Vossa Excelência, o presidente, à época. Vale dizer que o acórdão julgou irregulares os atos e imputou débito, conforme no relatório. A multa foi de R$ 1.136,52, a segunda também do mesmo valor, a terceira do mesmo valor. Multa do senhor Alexandre Braz Cardoso também. Vale dizer que, antes do acórdão supracitado, esse tribunal proferiu o acórdão 75/2019, que acolheu a proposta do voto do relator e da área técnica quanto às multas e débitos sugeridos. Posteriormente, o responsável, senhor Silvio Zancanaro, interpôs o recurso de reconsideração, o qual foi conhecido e provido, para anular o julgamento que resultou do acórdão 75/2019, em razão do cerceamento de defesa pela ausência de notificação do recorrente acerca da data de sessão de julgamento para o exercício de sustentação oral. O acórdão, ora recorrido, manteve a imputação de responsabilidade das multas, o que ensejou a interposição do recurso 21.0035.707, sendo que o mesmo resultou infrutífero, pois o acórdão foi no sentido da negativa do provimento. Sendo assim, o acórdão, ora recorrido, transitou em julgado, conforme demonstra a certidão de trânsito em julgado. Por fim, buscou modificar a deliberação do Egrégio Tribunal Pleno, o senhor Silvio Zancanaro, ingressou com o presente revisional. Inicialmente, a DRR, no qual concluiu pela existência de requisitos genéricos de admissibilidade, propondo o conhecimento do presente processo sem efeito suspensivo. O Ministério Público manifestou-se por meio do parecer, acompanhando a entendimento da diretoria técnica. Na sequência, foi exarada a decisão singular e conheceu da revisão, determinou a devolução à DDR e deu ciência. Posteriormente, o relator conselheiro Gisele de Moraes Ferreira Júnior solicitou a redistribuição dos autos, tendo em vista que atuou no processo do recurso 21.0035.1707. Por meio do despacho, este relator entendeu necessário a ratificação da decisão da admissibilidade conforme os termos. Da apreciação dos pressupostos específicos de revisão e de mérito, a DRR concluiu pelo desprovimento do pedido de revisão para manter a íntegra recorrida. O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do pedido de revisão apresentado. Na página 12, tem a manifestação da sustentação oral. Eu vou fazer. Então, na sessão ordinária do dia 9 de julho de 2025, o doutor Noel Antônio Baratieri, procurador do requerente, realizou sustentação oral na
qual sustenta, em síntese, que os documentos apresentados no presente recurso de revisão comprovam a liquidação de despesas referente ao contrato 170/17, não devendo assim subsistir ao débito imputado no recorrente. Defende que os serviços foram efetivamente prestados, tendo em vista que a nota fiscal emitida pela empresa contratada foi certificada pelo Departamento de Compras da Prefeitura. Sendo que a referida certificação apresenta presunção de legitimidade e fé pública, tendo em vista que confirma o recebimento dos serviços contratados e contou com a atuação do controle interno do órgão. Informa que os serviços de assessoria contábil contratados resultaram na elaboração de estudos orçamentários e fundamentaram a edição de diversos atos normativos elencados na peça de revisão. Sendo que os referidos atos normativos constituem evidências inequívocas do trabalho de assessoria contábil realizado, pois decorrem de estudos orçamentários elaborados pela empresa contratada. Também ressalta que foram realizados estudos de reestimativa de arrecadação, reprogramação e despesas e dimensionamento da capacidade de investimento do município. Conforme se verifica da análise realizada pela DRR, os documentos folha 36 a 44 da revisão já constavam do processo TCE 1700345424, ou seja, já foram apreciados por esse Tribunal de Contas e rejeitados, não se constituindo em documentos supervenientes. Quanto aos documentos de folha 47 a 63, não guardam relação com o contrato que foi objeto da tomada de conta especial e ao débito que foi apurado, motivo pelo qual devem ser desconsiderados. Nesse sentido, assim consignou a DRR. Em análise minuciosa, verifica-se que tais documentos, empenho notas fiscais, foram emitidos entre janeiro e fevereiro de 2017. Ocorre que o contrato derivou do débito imputado ao requerente somente em maio de 2017. Fica no âmbito de outro contrato, já que na época em que realizaram o contrato de 170 de 2017 sequer existia juridicamente. No que se refere aos documentos de folhas 9 a 35, 75 e 89, apresentam os mesmos vícios apontados pela DLC, quando da análise da tomada de conta especial, cujas impropriedades foram detalhadas no parecer DRR 33/2025, acima descrito. De fato, não resultou comprovada a superveniência de novos documentos juntados pelos requerentes com eficácia sobre a prova produzida quanto à prolação do acordo impugnado. Conforme afirmou a DRR, a pretensão de rediscutir o mérito somente é possível se houvesse demonstração de algum dos pressupostos do inciso 3º do artigo 83 da Lei Complementar 202/2000, razão pela qual proponho não provimento do presente recurso da revisão. E a proposta de voto é negar provimento à revisão apresentada, determinar o arquivamento e dar ciência. A matéria está em discussão, não havendo manifestações, passamos à deliberação. Como vota o senhor conselheiro Adircélio de Moraes? Voto com o relator, senhor presidente. Senhor conselheiro Wilson Vandal? Acompanho o relator. Senhor conselheiro Kleber Muniz Gavi? Com o relator, presidente. Senhora conselheira Sabrina Nunes Joachim? Com o relator, presidente. Está a matéria aprovada à unanimidade dos senhores conselheiros presentes. A seguir, a palavra está com a senhora conselheira Sabrina Nunes Joachim para relatar processo da Prefeitura Municipal de Videira. Senhor presidente, agradeço. Esse processo há um voto, uma manifestação do conselheiro José Ney Ascário. Então, em razão disso, solicito também o adiamento para a próxima sessão. Fica, de acordo com solicitação da senhora conselheira relator, a matéria adiada para a próxima sessão. Com isso, senhores, nós esgotamos a pauta desta tarde. Não há processos incontroversos ou fora de pauta. Livre a palavra a todos os integrantes deste pleno. Não havendo manifestações, esta presidência encerra a presente sessão, convocando outra para dia e horário regimental. Uma boa tarde, muito obrigado a todos. Um abraço.